Boa tarde, queridos. Sempre bom estar com vocês nesse momento especial, nessa hora singular. Esse momento que a gente busca a presença do Senhor no calor do dia. E hoje, de maneira especial, no último dia da semana, preparação para o sábado. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a este lugar onde nós buscamos a presença do Senhor. Sejam bem-vindos a essa igreja virtual. Eu estou gravando esse programa e eu tenho a certeza de que todos que estão chegando agora e os que ainda irão entrar terão uma experiência, eu acredito, pela fé em Jesus, de ter um encontro com Ele através da sua palavra. Como eu estou gravando essa nossa reunião de hoje, eu não vou fazer as chamadas individuais de alguns de vocês aqui, mas eu quero desejar para vocês um feliz sábado e desejar principalmente que esses momentos que se seguem agora sirvam de alimento nessa hora de almoço, né? Alimento espiritual, o pão do céu. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dirija em todo esse processo e a gente tenha a alegria de mais uma vez, como todos os dias tem acontecido, de ouvirmos a sua palavra, a mensagem que vem do céu, do seu trono. Oremos? Amoroso Deus e poderoso Pai, glórias sejam dadas a Ti, Senhor, que todos os Teus anjos, que são perfeitos e que erguem a Ti um louvor perfeito, possam exaltar e engrandecer o Teu nome nesta hora, Pai, porque há um grupo aqui neste planeta contaminado pelo pecado, cheio de problemas. Tem um grupo agora, Senhor, neste momento, se reunindo para buscar a Tua face, porque esse grupo acredita que não dá para viver sem a Tua bênção, sem a Tua graça diária, permanente, constante. Por isso nos encontramos em Tua presença. Essa é a Tua igreja, Pai. É uma igreja virtual, mas é muito ampla, porque se espalha pela superfície do país e até para fora dele. Há muitos corações aflitos, muitas pessoas clamando por Tua atuação imediata. Os pedidos de oração que estão sendo postos aqui, desde o início, os que ainda serão colocados aqui, antes mesmo de serem escritos, o Senhor já os conhece. Tu sabes todas as coisas, Pai. Nesta hora oramos juntos para que o Senhor olhe para cada pedido de oração, para cada necessidade do Teu povo e atenda a cada um segundo a Tua santa e boa vontade. Aceite nossa gratidão, nossa ação de graça. Receba as orações que estão sendo feitas aqui. E nesta hora queremos abrir a Tua palavra. Prepara nosso coração, nossa mente, Pai. Lava-nos e purifica-nos com Teu sangue, para que possamos receber a Tua palavra, nos alimentarmos dela e seguirmos fortes espiritualmente nessa jornada rumo ao céu. Tire de nós toda a impureza, toda a imperfeição e fale conosco por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pega a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. No capítulo 51. Capítulo 51. E antes de dizer o verso, quero fazer um comentário antes do verso. Por que é que grande parte da igreja é intolerante com o pecado alheio? Parece que a gente tem uma visão muito distorcida da gente mesmo. Porque quando a gente distorce a visão que a gente tem de nós mesmos, nós somos tendenciosos a ver os nossos defeitos muito maiores nos outros. Já parou para pensar nisso? Por não termos uma concepção adequada de quem nós somos, dos nossos defeitos, das nossas características pecaminosas, das nossas inclinações. Às vezes, pelo fato da gente estar há mais tempo na igreja, a gente não tem paciência com o neófito.
com aquele que está chegando agora, com o que foi recém-batizado, que ainda está no início das suas decisões, das suas mudanças. Às vezes, porque estamos na igreja há muito tempo e nunca sofremos uma repreensão ou uma censura, às vezes existem pessoas que se acham mais especiais que outras porque nunca passaram por esse processo. E quando alguém é censurado na igreja ou removido do livro de membros porque pecaram, parece que uma parte da igreja se posiciona como se fossem o próprio Deus. É triste isso, né? Que pudesse julgar e pudessem falar o que motivou essas pessoas a se afastarem de Deus e começam a falar coisas do tipo, andava com gente errada, não fazia oração, não tinha comunhão com Deus, olha aí o resultado. Muito desse discurso, meus queridos amigos e irmãos, muito disso se deve ao fato da gente não conhecer a nossa essência. Agora sim eu quero que você leia comigo o que está escrito em Salmos capítulo 51, verso 5, que fala da nossa essência. É Davi dizendo o que nós genuinamente somos. Nós temos uma inclinação tendenciosa. É o título de hoje, inclinação tendenciosa. Quem possui isso, pastor? Você me pergunta. Eu já lhe digo de cara. Todos os nascidos no planeta Terra. O meu irmão ao lado pode ser um homem de Deus. A minha irmã ao lado pode ser uma mulher de oração. Vida como a vida de Jó. Temente a Deus que se desvia do mal. Mas ninguém pode se livrar dessa condição, dessa inclinação tendenciosa. Davi disse no verso 5 do Salmo 51, para quem gosta de escrever o texto aí, pode colocar, 51, verso 5 de Salmos. Ele disse assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando aqui da natureza, da sua inclinação natural, da sua propensão para o pecado. Todos nós temos isso. Tem um sermão que eu fazia muito tempo atrás, que tinha como título Estado Terminal. Sabe a que eu me referia? A condição de todo ser humano sobre a face da Terra. Todos estamos em estado terminal. Por que estado terminal? Porque todos possuem uma doença chamada pecado, que deteriora o homem, que desde a hora que ele nasce, ele já começa a morrer. As suas células já começam a envelhecer. E com o tempo, ele está fadado à morte, porque o pecado está na carne. E não tem como se livrar dele até que Jesus venha. O pecado está na carne. E ele deteriora, ele nos envelhece. Ele piora a nossa condição mental, ele nos leva para longe de Deus, cada vez mais longe de Deus. É esse o trabalho do pecado, é nos desassemelhar de Deus. Escreve aí. O papel do pecado é nos desassemelhar de Deus, é nos tornar gritantemente mais diferentes de Deus. Enquanto Deus, na pessoa de Jesus, está tentando restaurar a raça humana para fazer com que nós sejamos parecidos com seu Filho, o pecado quer que a gente seja o quanto mais diferente possível. Nós nascemos pecadores, diz o comentário bíblico, alienados de Deus e com uma natureza pecaminosa e uma tendência para o pecado, uma tendência natural. É essa inclinação tendenciosa que eu falo. Experimentar. Deixa eu ver aqui. Então nós nascemos. O que foi que eu estava lendo? Aqui. O pecado não é somente um ato. Olha bem, queridos. O pecado não é somente um ato, mas também um estado no qual nós nascemos. É o comentário desse texto de Davi. Ele marca todo o nosso ser. Olha o que o pecado faz. Ele marca o nosso pensamento,
nossos sentimentos e nossas ações. O que é que o pecado faz? Escreve para registrar aí. Ele marca nossos sentimentos, pensamentos e ações. Nós necessitamos da ajuda graciosa e da intervenção de Deus, amados, na nossa vida, para receber vitória sobre esse pecado que está instalado em nós e experimentar a redenção. Então, como é que Deus faz isso na vida do crente? Como é que Deus faz isso para com os seres humanos? Como é que ele resolve o problema do pecado? Através do perdão, que quebranta o poder do pecado e inclui cura. A restauração do nosso ser consiste no perdão divino, na renovação da alegria e na disposição de ajudar os outros. Ajudar os outros. Aí eu levo você novamente para o que a gente começou a falar. Por que é então que a gente tem essa postura de rejeição quando a gente vê um irmão caindo, quando a gente vê um irmão pecando? Por que é que a gente tem essa postura de rejeição? Muito provavelmente, queridos, muito provavelmente porque ainda não experimentamos o que nós acabamos de ler aqui, o processo da restauração do ser. Como não fomos ainda restaurados, nós não admitimos ou não aceitamos que outros o possam ser. Então quem cai está condenado, ele não tem direito a se levantar. O camarada se levanta do seu pecado, reconhece o seu pecado, é rebatizado na igreja, toma de volta a sua vida, mas para as pessoas ele continua sendo aquele homem que pecou, aquela mulher que adulterou, aquele que um dia apostatou da fé e voltou. Esse aí não tem fé genuína. A restauração do ser humano mexe nisso com a gente. Quando Deus realmente restaura o coração daquele que se propõe a ser restaurado, ele faz essas três coisas, queridos. Ele perdoa o ser humano, ele renova a alegria do ser humano e ele põe no ser humano uma disposição para ajudar e amar os outros. Esse é o sinal para saber se você foi alcançado pela restauração do evangelho, por esse processo que muda esse cenário que Davi falou aqui, de um homem que nasce no pecado para alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Deus vai conduzindo a gente para a gente ser cada vez mais parecido com Jesus. Até ele voltar, jamais seremos uma imagem perfeita de Cristo. Mas ele está num constante processo. E é isso que nos aproxima dele. Mas lembre-se, é isso que também deve aproximar a gente dos outros, do nosso próximo. Se nós recebemos salvação, crescemos, somos perdoados, estamos felizes pelo perdão, mas isso não desperta amor na gente, compaixão, tolerância para com aqueles que estão ao nosso redor, então a restauração que o Senhor está operando em você ainda não alcançou todo o seu propósito. Seria esse o meu caso ou o teu caso nesta tarde, queridos? Precisamos andar constantemente em vigilância, porque essas coisas tiram muitas pessoas do céu. Aquele conceito de que a salvação é tão pessoal, que você chega ao ponto de esquecer de quem está ao seu lado, precisando de ajuda e de salvação também. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, para ajudar as pessoas a se reerguerem, para conduzir pessoas a Cristo. Podemos ser instrumentos em suas mãos. Você gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de salvação, de mudança na vida de pessoas que estão abatidas, deterioradas, cansadas, machucadas, violentadas pelo pecado? Convido você a orar comigo agora e a dizer isso para Deus: Senhor, realiza toda essa restauração na minha vida, porque eu tenho uma inclinação tendenciosa que o salmista acabou de falar em sua palavra.
Eu sei que eu tenho essa inclinação tendenciosa, Senhor. Eu sou igualzinho o meu irmão ao lado. Igualzinho aquele que caiu, que pecou. Nunca aponte o dedo não, querido. Porque todo homem de Deus, mulher de Deus, homem segundo o coração de Deus como Davi, tem seu momento de queda, o seu momento de desconcentração, o seu momento de luto espiritual. Todos temos. Então olhemos para os que estão ao nosso redor de igual modo, com compaixão. Estamos todos numa luta, fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ore comigo, peça essa graça e esse milagre ao Senhor. Amado Deus, glorioso Pai, a Ti rendemos toda ação de graça, Pai, todo louvor. Nós Te amamos, Senhor. Te amamos como Pedro naquele dia falou para Ti, com um amor imperfeito, um amor humano. Somos naturalmente inclinados para o pecado, tendenciosamente inclinados para o erro. Nossos pensamentos, como diz a Tua palavra, nossas palavras, nossas ações estão todas contaminadas. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Porque através de Jesus o Senhor tomou todas as providências para que tivéssemos restauração garantida. Ó Pai, restaura-nos por completo, não somente a nossa parte, mas principalmente aquela em que os nossos olhos são abertos para sofrer com os sofredores, para amar os inamáveis, para nos aproximarmos daquelas pessoas que na maioria das vezes são rejeitadas pela maioria da igreja. Que o amor de Jesus reine absoluto em nosso coração, que possamos abraçar a humanidade com nosso coração cheio de misericórdia, com nosso coração repleto do amor de Jesus Cristo. Que possamos buscar continuamente em Ti, Senhor, a cura para esse nosso estado pecaminoso, para esse estado terminal que nós vivemos. Porque assim como as pessoas dizem que quando estão com câncer vão morrer, todos nós que temos pecado vamos morrer também um dia. Estamos condenados à morte. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou para resolver esse problema do pecado. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos por ouvires também os pedidos de oração que foram feitos. Te louvamos por aceitar as nossas orações. E Te pedimos, Pai, continua a guiar o Teu povo. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Nos dê a certeza da salvação em Jesus Cristo, pois oramos em nome dEle. Amém, amém e amém. Que Deus seja louvado por essa palavra tão forte e tão especial que tocou o meu coração. E eu espero que tenha trazido para você também profunda reflexão, para que você se assemelhe mais com o Senhor Jesus. Voltando agora para a tua lida e se preparando para o sábado, não esqueça, você está na presença de Deus. Cuide dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. E no momento da crise, ore a Deus. Cuide das suas reações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro na segunda-feira, se o Senhor assim quiser e permitir. Amo vocês.